Boa tarde, gente. Estamos aqui iniciando um podcast, o podcast denominado Tecnossauros Cast, e a razão dele é a gente trazer temas que digam respeito aqui à atualidade, inovação, ensino e desenvolvimento da engenharia, principalmente. Nós temos hoje um ilustre convidado que a gente escolheu para essa nossa primeira edição, o professor José Luiz, que está aqui do meu lado, e o professor Walter, que está aqui do meu outro lado, que vai me ajudar aqui com a nossa mediação e o nosso questionamento junto ao professor. Eu sou João Luiz, eu sou engenheiro eletricista, muitos já devem me conhecer, já tenho uma certa carreira acadêmica aí de alguns anos, também empresário, produzindo equipamento eletroeletrônico durante muito tempo. Então, eu posso dizer que eu tenho um pouco de experiência aí para poder tocar adiante esse podcast nessa primeira edição, que vai versar sobre engenharia, mas a gente espera que venham outras edições aí para frente, versando novamente sobre inovação, tecnologia, engenharia, etc. Walter, por gentileza, se apresente. Bom, pessoal, meu nome é Walter, eu sou engenheiro químico e eletricista, tenho formação dupla em engenharia. Eu trabalhei muito tempo com educação na área de engenharia, 29 anos como professor. E a nossa intenção aqui, quando a gente teve essa ideia, era trazer temas da área de engenharia, conversando com outros personagens importantes que nós conhecemos, como o professor José Luiz aqui, que é uma referência na engenharia para nós aqui. Foi professor de muitos engenheiros que estão por aí durante muitas gerações. Não tanto, né, professor? Não tanto. Não, bastante. Né? Não tanto. Muitas gerações é muito, né? E a nossa ideia é trazer temas em que a gente possa fazer, inclusive, um acompanhamento, uma evolução histórica desses temas, mostrar Exatamente. Como algumas coisas foram acontecendo na história da engenharia e para chegar até o momento atual. Inclusive, evolução de tecnologias específicas. Então, hoje, essa primeira conversa nossa aqui com o professor José Luiz é mais sobre o ensino da engenharia mesmo, né? O foco seria mais esse. Mas, quando a gente começa uma conversa, a gente sabe que isso nem sempre segue um roteiro específico, vamos ver onde isso vai dar. Mas, assim, considerando quem nós vamos conversar aqui, tem muita informação para ser passada. Professor, tenha bondade. Opa. Então, meu nome é José Luiz, eu agradeço aí o convite. Como eu sempre imagino, talvez o perfil de professor, é sempre uma oportunidade de a gente poder passar um pouco mais de informação, né, de experiência. Em termos de formação, eu sou engenheiro eletricista também, com mestrado e doutorado na mesma área, em engenharia elétrica. E, assim, em relação à experiência, a vida me levou a participar da criação e da implantação de 3 cursos de engenharias. Aliás, nem são 3 cursos. 3 cursos, de uma maneira geral, de engenharia, mas em 3 instituições diferentes. Então, em épocas naturalmente diferentes, então isso aí acabou dando um respaldo bem grande àquilo que eu posso falar com vocês, porque realmente é uma experiência de vida, né? Uma experiência que eu não foi de ler em livro, mas de participar realmente da criação desses cursos aqui em Sorocaba. Só já abordando uma pesquisa que eu li, que foi o CREA, inclusive, que patrocinou e realizou, nós temos hoje no Brasil 6 engenheiros a cada grupo de 1.000 habitantes, enquanto nos Estados Unidos nós temos algo em torno de 25, 26 engenheiros a cada grupo de 1.000 habitantes. Então a gente tem um déficit de engenharia muito grande aqui, e o que a gente percebe, nós que somos da academia, a gente percebe que a cada vez tem menos gente interessada em fazer engenharia. Então esse seria o tema do nosso encontro hoje, da nossa conversa, que vai abordar, além desse tema, um pouco de tecnologia, um pouco de inovação e um pouquinho de eletrônica também, já que somos versados nessa área. Vou apresentar o Walter aqui do meu lado, o professor Walter. Então, o meu amigo João aqui, que não se apresentou, né? Mas esse aqui é o João, engenheiro eletricista. Desculpe. Nós 3 somos engenheiros eletricistas, eu também sou engenheiro químico, meu nome é Walter. Eu fui professor durante 29 anos, mais da metade disso em cursos de engenharia, principalmente elétrica e controle de automação. E, na verdade, essa conversa nossa aqui é para a gente trazer um conhecimento assim em relação à história do que aconteceu na engenharia nos últimos anos, para a gente entender o contexto atual.
Então, assim, o professor José Luiz, que ele tem muita experiência na área de ensino de engenharia, ele continuamente trabalhou com o ensino de engenharia desde que ele começou a carreira dele. Então, ele consegue, pelo menos nós esperamos assim que a gente consiga extrair dele todas essas informações para a gente poder chegar a algumas conclusões ao final. É isso aí. Professor, fique à vontade. Meu nome é José Luiz, eu sou formado já há um certo tempo. Ano que vem eu estava fazendo as contas aqui com os colegas, devo completar 50 anos de formação. E até parei para pensar essa semana em convite que foi feito para eu vir aqui até o podcast, se eu realmente, em algum momento, logo depois que eu me formei, ou quando estava fazendo o curso, se eu tinha pensado em dar aula. Eu cheguei à conclusão que não, mas feliz ou infelizmente, a gente acaba tendo no sangue isso aí, porque meu avô era professor, meu pai era professor, minha mãe era professora, então parece que até é falta de imaginação, mas eu acho que analisando o que eu já fiz hoje, assim, voltando, contabilizando os resultados, eu acho que no final das contas eu acabei acertando. Não era uma intenção assim declarada para mim mesmo, mas foi uma coisa que eu hoje não me arrependo de forma alguma, porque eu acho que o professor ele tem uma chance muito grande de não só de passar conhecimento, mas o professor é um espelho, né? Quer dizer, não sei se espelho é a palavra certa, mas os alunos acabam assim olhando o professor como um modelo. Eu tenho até uma história interessante que como eu sou, sei lá, se eu sou míope ou porque eu gosto de fazer desenho grande na lousa, e eu percebi, já faz muito tempo isso, hoje eu já nem reparo mais nisso, mas eu percebi que a hora que eu começava a dar prova, pessoal, eu queria mais uma folha, queria mais uma folha, queria mais uma folha. Eu falei, que diabo, são 4 questões, o cara não é suficiente um almoço aí que tem 4 páginas, né, para fazer. Não, porque o sujeito fazia os desenhos tão grandes quanto eu fazia na lousa. Então, acabava então, isso assim, é um exemplo assim, muito banal de cópia de comportamento. Mas eu acho que, eu até falo para os meus alunos até hoje, que o professor ele tem que ter muito cuidado, porque ele é um modelo. Seja um modelo para falar, seja um modelo para escrever, seja um modelo para atender as pessoas, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, hoje está meio difícil, e eu dou sempre uma desculpa padrão. Eu tento saber o nome de todos os alunos, né? Então, hoje, esse semestre, eu devo ter uns 100 alunos, fiz essa conta hoje. E na minha vida eu falo que eu já tive uns 20 mil alunos. Então eu falo, não dá para lembrar o nome de todo mundo. E de fato, né? Mas eu acho assim, quando a gente chama o aluno pelo nome, eu acho que ele se sente mais acolhido, né? Sem dúvida. Ele se sente uma pessoa que tem uma identidade. Uma identidade. E o professor o considera não como um número, claro, mas como uma pessoa diferenciada, que tem lá suas virtudes, seus defeitos e tal. Então, no final, eu acho que, fazendo um balanço aí, eu acho que para mim foi muito positivo. Seja pessoal, né, um retorno pessoal, como um retorno para os próprios alunos. E eu gozado que a gente não pode esperar, na verdade, retorno, porque se eu me lembro, para falar bem a verdade, muito poucas vezes alguém chegou e falou, professor, eu lembrei de você, fiz tal coisa. E até teve uma situação recente que um aluno, eu peguei o meu celular, vi o WhatsApp, era uma ligação de um aluno, falei, gozado, né, esse aluno já se formou já há algum tempo e tal. E aí ele me mandou, trocando a mensagem, ele falou, olha, professor, eu estou ligando para agradecer, porque na época que eu estava fazendo aula, eu estava fazendo estágio, e o senhor me indicou lá um material, lá, eu nem sei que material que eu forneci para ele, e ele falou que com esse material ele conseguiu mudar de empresa, e ele estava indo, inclusive, acho que agora deve ter ido, né, para a Holanda no final do ano, acho que ano passado, por aí, porque ele estava trabalhando com transporte e movimentação de carga e a empresa fornece equipamentos justamente nessa área. Então, você vê, a gente nem imagina o reflexo que vai ter aquilo que a gente fala ou qualquer atividade, qualquer atitude que a gente tome, né? Eu imagino que eu não tenha feito nada tão assim ruim a ponto de que também possa ter causado uma impressão negativa, né? Mas a gente sempre toma cuidado. Olha, Zé, eu acho que, embora a gente às vezes não perceba isso daí,
mas a gente tem uma importância muito grande na vida dos alunos. Eu tenho essa consciência. Muita gente que passou por mim, e assim como passou por você também, conseguiu se despontar na carreira profissional a partir daquilo que a gente ensinou para ele. Eu tenho diversos exemplos. E a gente, às vezes, no dia a dia, a gente não repara nisso daí. Acho que é até comum a gente... E também o fato da gente ter um perfil, um low profile, né? Você, eu não sou o cara de ficar aí aparecendo, estou até fazendo algo inusitado aqui no podcast, né? Mas eu sou sempre de bastidor, né? Mas eu sei que a gente influencia muito, né? Eu, nos dois lados, porque além de eu ter esse lado acadêmico, né? Eu também, durante 40 anos, estive à frente de empresa, como empresário. E lá também a gente impulsionou muita carreira. Muita gente que hoje está em cargo assim, de expressão em empresas, né, de porte, eles também contaram com a nossa ajuda no início. Muitos foram estagiários, muitos tiveram aquela palavra de incentivo, às vezes na aula e às vezes no estágio, né, dando uma palavrinha positiva, olha, vai lá que você consegue, né? Eu tenho um caso de um aluno que ele sempre pedia ajuda para mim, no sentido de que ele queria alcançar um resultado melhor na vida profissional dele. E eu tive, na época, eu estava fazendo pós-graduação, e eu o indiquei a um dos coordenadores da escola onde eu estava fazendo a pós, lá na Unicamp. E ele foi acolhido lá na pós. E hoje ele é um dos diretores de uma grande empresa de equipamento médico hospitalar. Pode ser que ele nem se lembre disso daí, mas eu me encho de orgulho, porque eu ajudei, de fato, ele a alcançar esse objetivo, né? E ele também, no fundo, acredito que seja grato a isso que a gente fez por eles, né? Então, a nossa importância enquanto formadores de gente, né? Eu acho que é bem significativa, viu? A gente trabalhava na empresa, né? como ali gerente, empresário, né? Tocando o negócio, mas a minha função social, eu creio que eu fazia na escola, faço ainda na escola, que é criar, né? Capacitar a gente, né? Fazer com que as pessoas possam evoluir. Eu acho que isso é fundamental na nossa vida, né? Enquanto missão, eu acho. Agora, uma pergunta. Até uma certa época do ensino de engenharia, não existiam os cursos noturnos, os cursos eram só integrais. Depois começaram a existir os cursos noturnos. Eu, quando eu fui fazer engenharia elétrica, eu entrei numa turma que já era curso noturno. O padrão, o perfil do aluno que fazia o curso noturno era diferente do que fazia o curso integral. Era muito comum você ter no curso noturno alunos que trabalhassem, né? Aí eu pergunto para você, professor, que pegou desde o começo, quando não existia o curso noturno, depois entrou nessa divisão, quando começaram a existir os cursos noturnos, o perfil do aluno do curso noturno, em termos desse tipo de interação que vocês estão falando aqui, era igual ao do perfil do curso integral? Por que eu digo isso? Porque na minha experiência como professor, eu, quando comecei a dar aula nos cursos de engenharia, já existiam os cursos noturnos. Inclusive, eu me formei no curso noturno de elétrica. E eu noto que a minha interação, nesse termo, de interação profissional, de aluno procurar e tirar dúvida e querer resolver problemas, inclusive, da empresa, era muito maior que o pessoal do noturno. Isso na minha experiência. E como foi no seu caso? Realmente tem essa diferenciação? Bom, o que a gente percebe, por exemplo, aí começa já com relação à questão de maturidade e idade, né? Geralmente, quem está fazendo o curso no período diurno, eu hoje não tenho essa experiência nos cursos de engenharia de dar aula de manhã, né? Mas já fazendo uma volta ao passado aí, eu tenho a impressão que, como os alunos eram mais novos, eles tinham talvez outras preocupações, né? Com outras disciplinas e tal, e a proximidade que eles tinham com a gente talvez fosse um pouco menor, porque ele teria alguma procura, como disse o João aí, seria uma procura no sentido de tirar alguma dúvida da disciplina, não alguma coisa extra classe, né? O que eu vejo do perfil do aluno da noite é que pode ser até que ele tenha, primeiro, ele deve ter um pouco menos de tempo para estudar. Então, se é um aluno realmente consciente, ele vai procurar morder assim, né, agarrar com unhas e dentes as aulas. Ou seja, ele vai ficar, apesar do cansaço de já ter trabalhado durante o dia,
ele vai ter essa pegada um pouco mais forte, porque senão ele acaba desistindo também. Porque se ele não consegue perceber que ele está progredindo, que ele está aprendendo, eu acho que é mais complicado. Um ponto positivo do que eu acho do pessoal da noite é que, como eles já estão no mercado, via de regra, por exemplo, o sujeito ele fez técnico, ou então ele não fez técnico, mas ele entrou como estagiário, um funcionário lá, mas numa empresa que trabalha na área elétrica, vamos dizer assim. Então, ele já vai ter mais perguntas específicas da atuação. Então, nesse sentido, ele ganha em relação... Ele é mais maduro, já sabe que ele está lá para não perder tempo, ele não pode perder tempo, né? Porque ele já... Inclusive, a própria faixa etária do aluno da noite já é um pouco mais alta, né? Então, eu acho que tem essa diferença. Agora, eu tenho os dois exemplos, né? Já tive gente por exemplo, falar de um caso concreto, até um assunto que, de repente, eu possa criar um canal do YouTube também. Pensei nisso, né? Eu estou lá recebendo um e-mail, de repente eu mando um e-mail de um cara para mim. Ele começou assim, o e-mail: Fala, Zé! Com toda a intimidade possível. E aí eu falei: putz, isso será um bom nome para um canal do YouTube, né? Fala, Zé. E aí ele me contou a história. Ele tinha acabado de escrever um livro para Arduino, né? Que é uma plataforma de microcontrolador, usando Linux, para o ambiente Linux, né? Não sei. Acho que não sei se faz muita diferença, mas como ele era vidrado em Linux, né, ele fez elétrica. Ele não tinha, lógico, é difícil a gente, dependendo da área de atuação, a gente começar a dividir. O cara elétrico ele vai cuidar só de disjuntor e contator. Não tem hoje em dia as coisas se misturam, né? Não, e principalmente, professor, desculpe interromper, mas assim, se pegar pela divisão que tem no próprio Conselho do CREA, para o Conselho Regional de Engenharia, que vem do Conselho Federal, a Câmara de Engenharia Elétrica subdivide em 5 áreas. Tem eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações, controle, automação e computação. Sim. Então, são as 5 áreas que são consideradas áreas da elétrica. Então, é comum essa migração, é muito comum a migração de alguém que tem uma formação eletrônica, por exemplo, e para a parte de TI, para a parte de computação. Isso é muito comum, né? Sim, sem dúvida. Mas, por favor, pode continuar. Não, tranquilo. Eu acho que agrega bastante. Mas esse aluno, só para completar, ex-aluno, né, na realidade, está trabalhando na Intel, simplesmente, nos Estados Unidos. Olha só. Então, às vezes eu lembro que quando eu comecei a dar aula, a escola não tinha, a faculdade não tinha tanto nome, né? Aliás, não tinha nome nenhum, estava começando, né? Começou a formar os alunos, mas existia aquela preocupação dos próprios alunos: será que nós vamos conseguir trabalhar? Vai conseguir ter emprego? O pessoal vai valorizar? E a gente percebe que, tudo bem, eu acho que a estrutura de uma escola, o nome de uma escola ajuda, talvez num primeiro momento, mas muito vai depender da dedicação da pessoa, né? Você vê, um sujeito que fez uma faculdade no interior de São Paulo, hoje está morando nos Estados Unidos, trabalhando na Intel. Sim, né? Então, eu acho que... Nós temos inúmeros casos que ocorreram isso daí. E esse que eu falei, por exemplo, ele hoje é um executivo da General Electric que cuida do mercado da América Latina de equipamento médico hospitalar, e também veio de uma escola de engenharia sem renome do interior e está aí, galgando postos lá em cima, né? Então, isso depende realmente, principalmente da aplicação da pessoa, da ambição e de quanto ela se dedica, né? Mas uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente, como professor, fala para os alunos que engenharia é 5% conhecimento e 95% atitude. Né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com projetos, e, no caso, o meu coordenador era o professor José Luiz, e eu comecei a trabalhar com projetos, porque eu notei o quê? Eu notei que o pessoal do curso noturno, que eu trabalhava, a parte só de estudar a teoria era um pouco difícil para eles. Eu entendo isso porque eu também fiz o curso noturno. Quer dizer, você pegar para estudar muita teoria para uma prova e você ter pouco tempo, porque você trabalha durante o dia e vai fazer isso, por exemplo, no final de semana, a probabilidade de você dormir em cima do livro é imensa. Né? Então, você tem um público que não está, às vezes está afastado da escola, foi estudar, foi fazer faculdade já com uma idade um pouco mais avançada, mas avançada que eu digo mais de 18, foi 25, 30 anos, alguns com 40, mas eles sabem trabalhar. Então, trabalhar não é problema para eles. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com projetos e trouxe a parte prática, porque eu podia fazer isso porque eram matérias técnicas, né? Não dá para fazer isso com matérias do básico, mas com matéria técnica é difícil. Eu notei que o desempenho deles, inclusive na parte teórica, aumentou. Por quê? Porque eu trouxe para o mundo deles, que é o mundo do trabalho. Né? E a gente vê o quê? Que às vezes eu lançava um problema ali
e o aluno falar para mim, nossa, quando você fez, como é que você fez? Eu falei, não fiz, nós vamos fazer agora. Vamos fazer junto, entendeu? E o negócio começava e saía cada projeto bonito. Aí você vê que essa atitude manda muito mais no sucesso da engenharia do que qualquer outra coisa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se é impressão minha ou não, mas me parece que nós estudávamos mais do que hoje os alunos estudam. Então, mas isso eu acho é que a uma, gente é uma se das... dedicava. Eu lembro que eu amanhecia estudando cálculo. Pois é. E parece que hoje, no primeiro embate, o aluno já desiste. Não, é muito difícil isso daqui. Não, virar à noite era comum, né? Era Gente, comum, era comum. muito comum a gente fazer Mas aí isso. eu pergunto para o professor Zé Luiz, eu noto que desde a época que eu comecei a dar aula, desde que eu estudei, depois que eu comecei a dar aula, uma redução na matriz curricular do curso. Ah, sim. Né? Na carga horária e na matriz curricular. Primeiro, uma redução na carga horária, mantendo a mesma matriz, o que tornava impossível ensinar todo o conteúdo do jeito adequado. Depois começaram a mutilar a matriz, começaram a tirar matérias, e aí você, para trabalhar um assunto em numa disciplina, precisava de uma matéria que era pré-requisito que não existia mais na grade. E a gente era obrigado a trabalhar as duas disciplinas em uma só. Então, isso talvez crie uma certa dificuldade na assimilação da parte teórica. Por quê? Porque a gente tem um tempo reduzido para aprender essa teoria e é obrigado a passar parte dessa teoria numa matéria que seria mais técnica, mais prática. Eu queria assim que ouvir a sua opinião em relação, historicamente, a essa mudança que a gente teve de carga horária e de matriz desde a época da sua graduação até agora. O que o senhor observou? Bom, eu acho que tem dois aspectos aí. Primeiro, que a gente tem que lembrar, o que vai contra, não contra, mas ao contrário, ele colabora para isso que você falou, né, de mexer com a matriz. São dois fatores. Primeiro, a quantidade de conhecimento aumentou muito. Eu falo para os alunos, por exemplo, quando eu fiz o curso, nem se falou a palavra microprocessadores durante o curso. Eu não ouvi a palavra. Se eu vi no corredor. Em sala de aula, nunca. Por quê? Porque na época que eu entrei na escola, estava começando a sair os primeiros microprocessadores. Então, depois que eu saí, a coisa evoluiu assim, ele evoluiu tanto, eu não comecei dando aula, eu trabalhei praticamente 2 anos como engenheiro na área de telecomunicações, que era a minha formação original, né? Mais específica. E aí, a minha vontade lá, aquilo que eu falei não era nem bem dar aula, mas era continuar evoluindo em termos de conhecimento, eu resolvi fazer mestrado, né? E aí eu fui conversar com o professor e eu falei, olha, eu queria fazer alguma coisa com microprocessador. Eu fui com um assunto bem específico. Eu quero usar microprocessador para fazer controle de motor de corrente contínua. Eu queria fazer isso. Eu sempre tive um pé lá na eletrotécnica, né? Então, eu acho que até isso é bom, porque você acaba sendo meio multidisciplinar nas coisas, né? Bom, aí o professor falou, não, mas assim, porque professor de universidade, ele tem outros interesses, né? Qual é o interesse dele? Fazer pesquisa, publicar artigo, dar aula também, mas dar aula para pós-graduação. Porém, ele falou, não, ó, você já conhece alguma coisa? Eu falei, não, faz 1 ano e meio que eu saí da escola, ou 2 anos quase, e não se falava nem a palavra, como é que eu vou saber alguma coisa? Você já sabe programar? Não sei. Conclusão, esse tipo de coisa eu tive que aprender sozinho, basicamente, né? E assim, nessa luta que você falou, como um aluno do noturno, trabalhando e estudando por conta própria, sem ter necessariamente um objetivo. Virou na hora que eu fui fazer o mestrado, né? Então, esse é um aspecto. A quantidade de conhecimento aumenta muito, coisas novas surgem, né? Outro fator é que o pessoal hoje, eu tenho a impressão, você vê pela maneira como as pessoas falam, que hoje é muito importante o sujeito ter conhecimento da área de administração, da área de humanidades, né? Então, esse enxerto de disciplinas, talvez, de outras áreas, é que faz com que a grade diminua na especificidade, né? E aumentou a quantidade de conhecimento, diminuiu a oferta de disciplinas específicas, pode acontecer isso, né? Então, é difícil a gente conseguir compatibilizar. E uma coisa que eu pensei na hora que você estava falando, eu sempre brinco até com os alunos, você já teve aula de bom senso? Não, né? Então, mas o que mais o cara precisa quando vai trabalhar é bom senso. Isso é verdade. Né? Não é verdade? Agora, você acha que daria para a gente colocar uma disciplina de bom senso? Não dá.
Outra coisa, por exemplo, fui dar aula. Eu não tive nenhuma disciplina de pedagogia, nenhuma, na pós-graduação, nada. Também Se não. vire. Então, tem que estar no sangue essa coisa, infelizmente. Sim. Não, lógico, para outras áreas também. Mas eu digo assim, não houve uma formação. Então, você tem que ser burilado pela vida. Né? Mas, sabe, professor, eu vejo assim, será que o fato do momento que nós vivemos hoje, das coisas já estarem mais ou menos prontas, formatadas, já resumidas, também não torna mais difícil o aluno querer entrar no contexto mais profundo de uma disciplina? Ele quer algo mais ali superficial e para ele tá bom? Porque a gente vê, por exemplo, muito aplicativo aí que resume o livro e em 2 páginas mostra todo o contexto do livro em 2 páginas. Para o cara ler o livro, ler 5 livros por dia. Será que isso também não está acontecendo? Tipo assim, parece que ninguém quer entrar com muita profundidade nas coisas, que é mais ou menos algo superficial. Olha, outro dia eu cheguei a uma brilhante conclusão. Eu tenho um aluno que queria material sobre curso de alemão. Aí eu achei um material, passei para ele e tal. Ele falou, não, porque eu gosto, apesar de ser da área técnica, eu gosto muito de literatura e tal, mas eu não estou conseguindo ler, tem um monte de livros lá em casa que eu não consegui ler. Falei, bom, eu achei uma explicação. O que acontece? Na minha época de escola não tinha WhatsApp, não tinha internet. Então, o que acontece? Hoje a gente está em busca de informação fácil e rápida. Esse é o problema. Então, a hora que você pega um livro que você fala 300 páginas, meu Deus do céu, será que vai... Porque era normal, né? Era normal para a gente ler 300 páginas. Então, mas hoje você fala assim, não tem um vídeo no YouTube que eu possa olhar e achar que o cara fale... Então, tem esse tipo de coisa, né? Por outro lado, tem certas coisas, como você falou, aparecem ferramentas. IA vai ser um terror, né? Ou já está sendo. Porque e nós temos que... Pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Então, eu acho assim que tem esse aspecto também. Então, hoje a gente está muito mais ligado em imagem, em informação rápida, né? Eu vejo uma outra coisa, por exemplo, antigamente, quando essa história de aprender a programar, que eu tive que programar em assembly sozinho lá, na linguagem de máquina, hoje o cara pega uma informação na internet, copia, cola lá no software. Não, no software do Arduino. Aperta o botão, compila, já está funcionando. Fui eu que fiz, né? Então, a informação e a quantidade são 2 coisas assim, parece que meio... esse é um desafio que a gente vai ter um desafio que a gente vai ter que avaliar bastante, a questão da inteligência artificial. Hoje, né, nas disciplinas que eu ministro lá na escola, fatalmente, no momento de resolver um problema ou escrever uma rotina, alguma coisa do tipo, eles entram e fazem pela inteligência artificial. Eu até incentivo que façam daí, porque realmente, se eles estão entendendo o que está vindo de resultado, tudo bem. O ruim é quando eles não sabem nem do que se trata aquilo que está vindo de resultado da inteligência artificial e utilizam aquilo lá como uma solução do problema. Eu acho que essa questão de inteligência artificial, a gente vai ter que... é fato real, concreto, e a gente não vai ter como escapar disso daí. Eu acho que isso daí, a gente está indo na ponta do iceberg da inteligência artificial, vai muito além disso daí. Sim. A nível de relações humanas, inclusive. A gente nem encostou próximo daquilo que pode acontecer no futuro. Eu já estou vendo, por exemplo, aí algumas pessoas dependentes de psicólogos virtuais. O que é um absurdo. Isso eu vou já deixar minha opinião aqui. Isso é um absurdo. Meu filho, ele é psicólogo e eu fico pensando, que dó que dá, né? Sabe qual é o problema? Aí é que as pessoas confundem uma coisa. O nome inteligência artificial, se pegar lá na história da inteligência artificial, foi um nome usado mais como estratégia de venda, porque o projeto original era algo tipo automação profunda. Porque se parar para pensar, você fala assim, a gente pega um negócio, faz a pergunta da inteligência artificial, pega, por exemplo, uma IA generativa, tipo um ChatGPT. O que ele faz? Ele faz o que a gente faria, indo numa biblioteca e lendo uns 10, 20 livros, demoraríamos uns 3 meses para tudo isso, ele já tem tudo isso no banco de dados e joga para a gente. Então, na verdade, são atividades que são automatizadas. Sim, Não é ainda uma inteligência propriamente dita. Claro que não. Então, o que é? A inteligência artificial, atualmente, é uma excelente ferramenta para quem entende do assunto.
Então, você entende o assunto. É a mesma coisa. Você dá uma calculadora na mão de alguém que não sabe tabuado. O cara digitou um número errado, sai um absurdo de resposta, ele não sabe se aquilo está correto ou não. Ele não tem noção. Uma pessoa que entende o assunto, ela coloca, faz uma pesquisa, monta os prompts lá na IA, coloca ali, o negócio sai, o cara fala, ok, sim, não, posso melhorar aqui, melhorar ali. Outro dia eu estava mostrando isso para uma pessoa, eu falei, vou colocar um absurdo aqui na IA do Google. Vou colocar um absurdo aqui, vou ver o que sai. Lógico, isso é uma resposta absurda. Por quê? Porque não é uma inteligência propriamente dita, é uma automação. É isso que as pessoas precisam entender. É uma ferramenta muito boa para quem entende o assunto. O que a gente tem que saber, passar para o aluno, talvez, seja o que ele vai perguntar para a inteligência artificial. Mas para saber o que perguntar, para você entender do assunto. Exatamente. Essa é a nossa função. Aí, ele saber como escrever a questão que ele vai perguntar. Exatamente. Aí, a questão de montar o código, eu acho que até é razoável que ela monte o código e ele... Tranquilo. Saber entendeu? Usar a ferramenta é importante. Se a ferramenta existe, nós temos que usar. Mas uma coisa que eu vejo, pelo menos pela minha experiência em educação, às vezes não, sempre, quando você está trabalhando um assunto, não precisa saber o básico. Tá? Então, eu vejo lá, quando eu fiz engenharia elétrica, para a gente estudar circuitos lógicos, a gente aprendia a fazer lógica de relé. E já aconteceu na minha vida profissional de ter que resolver um problema de funcionamento de uma máquina e o que eu tinha disponível era o quê? Relé. Eu fiz ela funcionar com relé. Então, por exemplo, em aula de laboratório de eletrônica, eu fazia questão de ensinar, quando tinha na faculdade, né, ensinar o pessoal a usar o osciloscópio analógico. Mas vamos usar o digital? Eu falei, não, primeiro vocês vão aprender a usar o analógico, vão aprender a entender isso daqui. E uma vez um aluno chegou para mim e falou, professor, deu pau lá na empresa, no osciloscópio digital, ninguém sabia usar o analógico, só eu sabia, ganhei moral. Por quê? Porque ali o cara parte do básico. Lógico que depois ele aprende o básico e vai para a ferramenta que ele precisa mesmo. Então, você faz é importante o aluno que é da área tecnológica entender a evolução da tecnologia. Não quer dizer que a gente tem que ficar ensinando o cara a usar a válvula. Mas, assim, aprender o básico, saber fazer sem tanta automação. Fazer uma coisa de verdade. Eu acho isso importante. Por quê? Depois que o cara aprende... É uma coisa fazer desenho. Eu vou usar um software bom para fazer desenho. Tá, mas eu sei fazer o desenho na mão. Eu vou usar uma calculadora, um Excel, mas eu sei fazer conta na mão. Quer dizer, eu tenho a base disso. Eu sei quando o negócio está funcionando de acordo com o que eu quero ou não. E eu vejo dessa maneira em termos de educação e eu noto que, procedendo assim, eu tive bons resultados. Mas aí eu retorno à pergunta do professor Zé Luiz em relação à grade, à carga horária do curso. Por quê? Porque uma vez eu fiz um cálculo nos alunos meus da última universidade que eu trabalhei e eu mostrei para eles que a carga horária do curso deles era praticamente 50% da que eu tive. E existiam outros cursos com cargas horárias menores que chegavam a 40% da que foi na época que a gente fez engenharia. Aí eu pergunto, o que fenômeno de política educacional levou a essa redução da grade? E aí eu emendo uma outra pergunta. Na época que a gente fez engenharia, só ia buscar um mestrado, doutorado, uma pós-graduação, quem realmente tivesse um interesse acadêmico, porque não precisava fazer uma pós-graduação para complementar a graduação. O engenheiro saía com uma formação plena, pelo menos porque era o conhecimento da época, não é verdade? E aí o que eu noto? Era muito comum, na época que eu me formei, algumas pessoas que iam para a área administrativa fazer um MBA, alguma coisa que era ligada à administração. Tanto que, assim, curso de especialização praticamente existia MBA, que era para administração de empresas, né? E, de repente, começaram a aparecer N cursos de pós-graduação na área técnica, de matérias técnicas específicas. A impressão que me deu é que estavam complementando matriz curricular de curso de graduação. Então, o aluno não teve tempo de aprender aquilo e vai aprender depois na pós-graduação. Qual a sua opinião, professor? Então, aí tem um fator que eu acho que é um fator econômico na história, né? Não sei se é o principal, mas se você tem lá uma quantidade de informação que aumenta com o tempo e você... Quer dizer, a lógica seria fazer o contrário, né? Seria um curso de engenharia durar 6 anos, 7 anos, alguma coisa assim, né? Isso seria, do ponto de vista financeiro, seria complicado, porque não só do financeiro para a instituição, financeiro para o próprio aluno, que o aluno hoje ele está à busca de uma, vamos dizer, uma solução mais rápida para a vida dele, né? Ele quer fazer um curso. Então, é difícil analisar, mas realmente, isso que você falou é verdade. Existe um decréscimo da especificidade e você tem menos coisas assim direcionadas para a área técnica e outras para outras atividades. Por exemplo, vamos supor, hoje eu até brinco com os alunos também, uma outra,
uma técnica que eu estou usando agora, que é o seguinte. Uma vez fizeram uma avaliação e o aluno chegou para mim e falou: professor, fiz uma avaliação sua lá e não foi muito boa. Falei: bom, paciência, não dá para agradar todo mundo. Por que você não... Qual que é o problema? Por que eu podia melhorar? Ele falou: o senhor fala muito difícil. Falei: ah, é? Se eu falo muito difícil, tá bom. Fiquei com isso na cabeça. Então, aí, como eu tenho essa... O porquê que será que eu falo muito difícil? De repente... Veja o seguinte, nem as empresas distribuidoras de material eletrônico estão no Brasil mais. A demanda caiu tanto que não tem sentido abrir uma loja de equipamento eletrônico aqui. Realmente. Porque não se tem mercado mais para isso. Né? Grande parte da indústria nacional, o que faz? Desenvolve um projeto qualquer, ou então compra um projeto pronto lá da China, eles mandam a placa pronta, montada aqui, ele monta na caixinha, coloca etiqueta, um negocinho ali, um labelzinho qualquer e vende. Essa é... Nossa, estamos cansados de ver isso daí. Pois é, mas mesmo na China... Fabricantes de TV, eletrodomésticos... mas isso, né? Por exemplo, mesmo a China, Japão, Estados Unidos, Alemanha, eles estão mandando isso agora, por exemplo, para o Vietnã. Tem muitas fábricas que estão migrando para o Vietnã. É. Por quê? São as fábricas que produzem o material de base para outras que já estão com uma tecnologia mais avançada. Então, até aí tudo bem. A gente não ter isso no Brasil, mas, que o professor Soares falou, a gente tem alguma coisa que a gente seja muito bom. Isso seria importante, né? E aí, assim, a minha grande incógnita quando a gente começou essa conversa aqui, era saber qual era a opinião do professor José Luiz sobre essa redução de carga horária, essa mudança da matriz curricular e o ponto que ele falou, que é a questão da demanda pelo pessoal qualificado. Eu acho que isso realmente mostrou o que foi o motivador desse fenômeno, que no meu ponto de vista era uma degradação do curso de engenharia. Por quê? Porque ele foi sendo apertado e foi sendo mutilado. A formação de engenharia plena que a gente tinha antigamente, hoje em dia não existe mais. Então, mas por quê? Exatamente por causa desse fenômeno. Quer dizer, não existe a necessidade mais desse tipo de profissional. Então, onde que deveria ser mudado, em termos de política, desse tipo de política no Brasil, e que nós tivéssemos a necessidade desse profissional? Que se isso não acontecer, essa mudança que você falou que não vê possibilidade, se isso não acontecer, realmente não tem possibilidade. No meu ponto de vista, não. Você vê a possibilidade de mudar isso? Olha, João, se a gente também for jogar jogar a toalha assim, né? Jogar a toalha, né? A gente tem que... Veja, às vezes acontece tem que trabalhar comigo... mais, né? Não. O que acontece comigo, às vezes, é o seguinte. Por exemplo, eu descobri que tem um software que... Meu drama sempre foi ligar a parte física com alguma coisa para mostrar um computador e tal. E agora eu descobri que tem um software que já é antiquíssimo, que até uso em escola técnica, mas não é muito bem conhecido. Eu não conhecia. Então, quer dizer, eu estou me interessando em estudar isso aí. Tem hora que eu penso, como é que eu vou estudar isso aí? Onde eu vou chegar com isso, né? Então, se eu parar nessa... nesse redemoinho aí eu não saio do lugar. Eu acho que a gente tem que pensar que sempre tem uma solução. Uma coisa que eu lembro que eu falei, talvez seja questão até da quantidade de habitantes, né? Falando em China aí, por exemplo, eu falei, tem um fulano lá que o cara é excepcional, tal, um bom professor e tal. Por que será que será que na China tem um cara tão bom? Não, tem 100 desse cara lá. Entendeu? Então, mas o investimento teve na formação desses 100, né? Pois é, então. Esse é outro departamento. Né? Se parar para pensar, mesmo quem estuda em escola, universidade, grande universidade pública no Brasil, o investimento é pessoal. Isso é pessoal. O investimento é pessoal. Tudo bem, a universidade é pública, tudo bem, ele não pagou o curso. Todo o resto ele pagou. Para chegar até lá, para se manter lá, entendeu? O investimento é sempre pessoal. É verdade. Uma coisa que não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo tem, uma vez um aluno fez uma pergunta super exótica para mim. Falou assim, professor, naquela época tinha lá o Leonardo da Vinci, tinha os grandes cientistas, né? Até foi o caso que eu montei um arquivo de biografias dos diversos pesquisadores na área de eletricidade eletrônica, e aí começa a aparecer, se percebe, todos são mais ou menos da mesma época. Verdade. Não é verdade? 1800 e não sei o quê. Foi o bom da elétrica mesmo, então, né? Mas será que não tem mais... Aí a pergunta do aluno... Não tem outro Michael Faraday, né? Não tem mais um cara desse tipo? Aí o que me ocorreu na época foi fazer a seguinte resposta. Talvez esse pessoal trabalhava mais isolados.
Não tinha gente. Hoje, o cara sujeito trabalha numa equipe. Para rebater, isso aí eu dei o exemplo do transistor. O transistor foi desenvolvido na Bell, no laboratório da Bell, mas já tem 2 caras lá. É um resultado do laboratório, e não de uma pessoa específica. Então, mas o que precisaria para desenvolver o transistor, talvez uma pessoa só não tivesse condições de ter. Não, sem é a mesma coisa pegar um motor. Pega o motor Otto, o motor diesel. Foi desenvolvido, a pessoa desenvolveu numa oficina na casa dele. E agora, como é que vai fazer um motor agora? Quer dizer, a tecnologia avançou tanto que fica difícil ter uma evolução caseira. Pega o pessoal lá que começou, lá o Steve Jobs, o pessoal começou fazendo na casa deles, montando um computador. Então, você pode até fazer isso agora, mas você vai concorrer com quem? Com as máquinas que já existem atualmente. Então, fica difícil. Mas, mesmo assim, se tendo investimento correto nessa parte de tecnologia, aí isso cresce. Surge essa demanda, surge o profissional, isso cresce. Eu pego o exemplo da Embraer, olha o que a Embraer desenvolve. Sem dúvida. Né? A Embraer é um exemplo disso. Então, isso, por exemplo, é um nicho que nós descobrimos. E é um nicho que é forte no Brasil. É forte, realmente. Então, a gente é bom nessa área. Então, tá bom, eu vou continuar investindo, tendo formação nessa área. Né? O desenvolvimento teve a Embrapa no Brasil. O que era o Brasil em termos de agricultura? Quantos produtos tinha antes da Embrapa? O que é o Brasil depois da Embrapa? Mas por quê? Houve uma vontade política de que isso acontecesse. A Embraer também. A Embraer foi uma questão de vontade política e, inclusive, de manter a Embraer no Brasil. Mas eu discordo um pouco, viu, Walter? Porque eu acho que tem forças do mercado também que envolvem. Não é somente política, não. Porque a questão quem é que toca para frente a nossa agricultura? São os grandes agricultores que ganham muito com isso daí. São os grandes latifúndios, aí, coisas enormes que produzem toneladas de soja, de cana, de milho, tudo. Isso aí gera riqueza. Agora, se dependesse simplesmente de alguém incentivar para que isso fosse para frente, sem que houvesse uma contrapartida econômica, ia ser muito mais difícil, penso eu, dessa maneira. Então, vou fazer uma pergunta. Qual foi a contrapartida econômica que motivou a existência da NASA nos Estados Unidos? Quem que investiu na NASA? A NASA foi um problema político da guerra contra a União Soviética. Lá foi uma questão política. Era o seguinte, NASA, 1948, acho que ela foi fundada, se eu não me engano, né, ou 50 e alguma coisa, não sei. Foi no auge da Guerra Fria, porque eles precisavam superar. E a União Soviética, na época, tinha lançado o Sputnik. Uau, né? Então já estava à frente. Existem outras forças que não são mercado. Mas lá, tudo bem, mas essa era uma força, além da econômica, era uma força de questão de sobrevivência geopolítica. Era hegemonia geopolítica. Então, mas aqui no Brasil, eu acho que existe o que move a Embraer, por exemplo, não é uma questão política, é uma questão econômica. Quer dizer, quanto que ganha uma Embraer, quanto vale uma Embraer. Sim. O agronegócio nosso aqui, eu tenho até medo do governo colocar o dedo lá e o negócio ir para trás. Então deixa a coisa andar. O governo só investe se está todo mundo ganhando, se está todo mundo ganhando, deixa ganhar. Quanto mais, melhor, porque o Brasil tem mais divisa, fortalece mais a nossa economia, abaixa o preço dos produtos alimentícios, tem uma balança comercial favorável. Então, mas aí tem uma coisa que a gente pode até conversar em outro momento, né? Porque os grandes agronegócios do Brasil, eles são monoculturas. Tá? Tudo bem. São monoculturas. Eu acho que isso é tema para um outro podcast. Tem que trazer um economista. Tem que trazer um economista. É outra coisa. Eu estava tentando levar a conversa um pouquinho mais para o lado da eletrônica, né? Que é, pelo menos, a única coisa que eu conheço um pouco melhor. E o Zé Luiz também, mais do que conhecedor da eletrônica, né? Mas, de fato, o que eu vejo é que hoje em dia é difícil a gente trabalhar com eletrônica, né? Vocês sabem, eu tive uma empresa que produzia equipamento eletrônico e eu simplesmente desisti. Falei, não dá mais. Né? Fora os problemas do percurso, né? Tipo assim, aconteceu de vir uma pandemia no meio do negócio, né? Quer dizer, arrebentou com o que estava fraco já. E depois da pandemia veio o problema da escassez de semicondutor. Daí falei, chega, não dá mais. Então, mas você falou uma coisa importante, a pandemia. Depois da pandemia, eu notei, está chegando informação para mim, 2 tipos de negócios que estão despontando no Brasil, que é a parte de biotecnologia. O Brasil, algumas coisas, está encaminhando para sair de biotecnologia. E outra, inclusive, a parte farmacêutica. Né? Então, assim, talvez sejam áreas promissoras para chegar no que o professor Zores falou.
Nós somos bons no quê? Né? Então, nós somos bons em fazer avião, somos bons na parte de biotecnologia, somos bons também. Houve uma época que o Brasil teve muito desenvolvimento na parte de software. Existe esse potencial de desenvolvimento de software no Brasil. Né? Ficamos para trás em eletrônica? Sim. Talvez seja difícil de reverter? Talvez seja, não sei. Mas se surgisse uma demanda para isso, por algum motivo, seja ele político, ou seja ele econômico, ou os dois, realmente poderia ter uma mudança de quadro. Estamos muito longe dos outros, tá bom, mas se começar a reverter, eu tenho medo de ser muito imediatista e querer que as coisas se resolvam em pouco tempo. Pode ser que sejam ciclos sazonais, entendeu? Sim, não tem como ser assim como nós tivemos aí um auge da eletrônica, o tempo, o Zé Luiz acompanhou do Zufo, Fren, lá na USP, né? Acho que são conterrâneos seus aí, né? Ou você deve ter... Não, o Zufo acho que deu aula para você ou não? Deu aula para mim. Deu aula ao Zufo. E o Edson Fren também? Não, esse não... Ele era, vamos dizer assim, era um cara da área, lá que estava dentro do... Então... Como eu não fui para a área de computação, então não tive muito contato com ele. Mas era um expoente, se falava muito. Então, naquela época a gente estava no auge, né? Eu me lembro que a nossa tecnologia de controlar uma usina siderúrgica era equivalente ao que existia nos Estados Unidos. Não ficava nem um pouco atrás, né? Pode ser que volte, pode ser que de repente, a gente está falando num período muito pequeno aí de talvez 20 anos, né? Quer dizer, isso dentro de um ciclo tecnológico é pouco. Daqui a pouco a gente desponte com outros potenciais aí, né? Desenvolvimento de software, ou demandas, né, que a gente não tem hoje. Pois é, uma coisa que eu vejo que deveria existir um investimento nessa área é a computação quântica. O Brasil não pode ficar para trás da computação quântica. Mas nem na computação a gente está ainda... Mas a computação quântica é nova. É uma coisa que está começando. Nova, mas Então agora é o momento de investir nisso. Sim, mas... Né? Esses dias eu vi um Reels de um perfil que eu sigo no Instagram mostrando um computador quântico que estão desenvolvendo na Unicamp. Qual o problema? Falta de investimento. Entendeu? Então, assim, se isso está começando a despontar, está começando a existir no mundo, grandes corporações e governos estão investindo nisso, seria o momento de existir Walter, esse investimento no Brasil. Eu acho que isso é outra questão que eu acho que a gente tem pano para manga de sobra aí para a gente poder fazer mais 4 ou 5 podcasts. Não, eu acho aí. Que só a parte da computação, quando a gente deveria fazer um programa só sobre a minha dúvida é o seguinte: será que a gente precisa investir em algo numa evolução tão grande, tão assim, ponta? E como fica a nossa escola, a base? Não, mas aí que tá. Entendeu? Para chegar nessa coisa de ponta, a gente tem que começar na base. Então vamos começar na base. A gente fala, na minha opinião, minha modesta opinião, a gente falar hoje numa tecnologia quântica, sendo que o aluno não sabe fazer tabuada na escola primária, mas é difícil, hein? Eu acho que como que ele vai chegar lá na frente? Como que ele vai chegar lá na frente e vai ter a capacidade de... Não, eu acho que não. Não, uma coisa não exclui a outra. Deveria... Saúde e educação precisa ter investimento sempre. Isso não tem como. Tem gente que, obviamente, já está pronto para entender uma tecnologia quântica e poder desenvolver isso daí. Lógico que tem. Mas a grande maioria não consegue nem levar para frente um cursinho de engenharia básica. Sabe, muitas vezes um curso técnico ele não consegue. Chega no primeiro ano, vem lá uma disciplina de matemática, de cálculo, pronto. Então, mas o cara fala, desiste. São problemas separados esses? São investimentos separados? Podem ser separados. O investimento numa tecnologia específica é muito menor do que o investimento que você precisa para consertar a educação. Porque educação é para todo mundo. Então, mas tudo bem. Educação para o país inteiro. Mas eu acho que você criar... Precisa ter isso? Lógico que precisa. Urgente? É urgente. Tá. Lógico que é urgente. Não, é um ponto de vista. É urgente. Tá? Tipo assim, eu não vejo muita assim, futuro em você ter uma equipe que saiba construir satélite, ou seja, está lá no top da engenharia, sabe construir satélite, enquanto 99,9% não consegue evoluir para ter uma vida mais digna, porque não tem uma educação adequada. Mas precisa ter os dois. Não, concordo. Você não pode excluir. A educação você não se discute, precisa ter. Mas precisa ter um investimento em tecnologias também. Mas não é questão de prioridade. Sabe, eu acho que não... tem recurso para os dois. Aí que está. Será, Paulo? Tem recurso. Lógico que tem. Será? Lógico eu tenho minhas dúvidas. Viu? Lógico que tem. O que você acha, José Luiz?
Entrou na área econômica, aí já é Então, complicado, né? sem dúvida que tem recurso para os dois, porque se você observar o que é feito com os recursos, você vê que tem recurso para esse tipo de coisa, tá? E, bom, se for entrar nessa questão de corte em educação, corte em saúde, eu acho que a gente tem que fazer um programa específico sobre isso, porque eu tenho uma explicação muito boa para isso. E aí é até legal chamar alguém especialista nisso para poder discutir isso com a gente, porque aí eu teria muitos questionamentos a fazer. E eu falo para você o seguinte, existe condições no Brasil de consertar a educação. A educação no Brasil ela foi prejudicada propositalmente, no meu entendimento e nas pesquisas que eu fiz. Tá? Então, assim, existe conserto para isso? Existe. Existe potencial para investir em tecnologias específicas de ponta? Existe. Olha o tamanho do país que nós temos. Olha o PIB do Brasil. Não, claro, eu só estou falando o seguinte, eu olho no lado da prioridade, o que é mais prioridade? Os dois são prioridade. Eu não digo a computação quântica, mas investir em coisa de ponta e investir em coisa de base, os dois são prioridade. Os dois geram riqueza, mas Exatamente. Proporcionalmente, o retorno que você tem numa educação básica de qualidade é maior socialmente do que você fazer um computador quântico. O que você não entendeu é que você está falando uma coisa que é importante, que eu também acho que é importante, só que eu acho que dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Tá bom, então, perfeito. Só isso. Vamos ter a opinião de alguém que possa... Qual a sua opinião, professor? Olha, é complicado, né? É um assunto muito delicado, eu acho. É difícil, né? Eu acho assim, que você falando, por exemplo, você levantou essa história da computação quântica aí. De repente pode ser um canal, porque você chegar e falar, não, nós não temos indústria de semicondutor no Brasil. Vamos fazer indústria de semicondutor? Será que vale a pena? Aí você vai partir, você vai tentar... Eu até vivi esse tipo de coisa, eu trabalhei no laboratório de microeletrônica na escola. E eu vi que isso tinha uma certa pretensão de chegar a um certo ponto, Era e isso LSI, não ocorreu. né? Não. Era Era um LSI? laboratório de microeletrônica mesmo. Sério? É. Eu me lembro do LSI, né? Não, tinha o LSI que era outro enfoque, né? Mas tinha um laboratório de microeletrônica, inclusive ele tinha eu acho que ele tinha uma certa financiamento da Telebrás na época, até a própria ida para Campinas, lá naquele centro que acabou sendo criado lá, eu acho que meio que teve alguma coisa a ver. Na verdade, o laboratório, a ideia era criar uma fábrica de semicondutor no Brasil. Então era criar tecnologia para depois ter uma fábrica que pudesse... Mas isso eu não vi assim ir para frente, né? Se a gente for olhar outras... eu me lembro que teve uma época que o próprio Itaú tinha Itautec, né? E eles começaram a fabricar a memória aqui no Brasil. Eu lembro. Por um tempo, depois parou. Tem o CID também, eu lembro. Quem? CID. CID, nossa, lembro. Tinha portinhas lógicas, não sei o que Isso. faziam com isso, mas tinha bastante. Então, mas isso aí, pelo jeito, talvez na época, ou houve algum bloqueio, assim, que a gente não consegue enxergar, ou realmente a concorrência foi tão grande que não valia a pena fazer aqui. Então, é aquela história do nicho de novo, né? Eu acho que tem certo, como o Walter falou, de repente a coisa está começando agora na área de computação quântica, pode ser um canal aí para a gente enveredar para essa área. Porque a gente tem que aproveitar o seguinte, criatividade a gente tem, cérebro a gente tem aqui no Brasil, né? Que é o que eu falei, a gente tem diversos exemplos de alunos nossos que estão bem posicionados, seja no Brasil, seja fora do Brasil até. Então, não é ficar também achando que a gente é coitadinho, né? Não pode fazer nada, mas... E essa questão da computação quântica é uma coisa que quem é da nossa área deveria prestar muita atenção na importância que isso tem estrategicamente para um país você desenvolver a computação quântica. Porque, entenda, isso vai trazer um recurso para a solução de problemas de alto nível, porque a computação quântica não vai extinguir a computação que já existe. Ela trabalha com coisas diferentes. Ela vai para a computação quântica, o computador quântico é sempre muito específico, né? E o desenvolvimento que você pode trazer para outras áreas, se a gente tiver o domínio disso no Brasil, é fenomenal. Então, agora que está começando, porque assim, já tem muita coisa que aconteceu lá fora, mas ainda é começo. Agora será o momento de entrar. Então, professor, eu acho que realmente foi uma conversa bem interessante que nós tivemos aqui. O que você acha, João? Muito interessante. Né? Demais. E assim, eu quero só reiterar, eu devo ter repetido isso umas 2, 3 vezes, vou reiterar que aquela conclusão da questão da demanda do mercado, eu quero reforçar isso aqui no final, porque realmente nós colocamos um questionamento no começo e aí o senhor nos respondeu essa pergunta aqui. Eu acho que isso é muito importante para quem estiver nos assistindo, é importante refletir sobre isso. O que o João trouxe da questão da educação e da gente colocar
foco politicamente em tecnologias específicas, por exemplo. Eu acho que isso também é muito importante. É importante nós expressarmos nossa opinião, é importante que isso vá para o mundo. É importante que as pessoas pensem sobre isso, porque, afinal de contas, o desenvolvimento, um país só chega a ser uma potência se ele tiver desenvolvimento científico-tecnológico. Isso, para mim, não tem dúvida. Concorda comigo, professor? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa conversa foi bastante produtiva e, embora a gente tenha... É difícil a gente fazer um roteiro e que a gente acabe não dispersando, porque as coisas vão surgindo e os assuntos vão se interligando, né? E nem sempre a gente consegue dar a resposta, né? Não é diferente de uma aula que o aluno pergunta alguma coisa que é da área da gente, ele dá aquela resposta imediata, né? Então, como isso aí envolve uma conjuntura política, econômica e educacional do país, eu acho que, de qualquer forma, é um trabalho muito interessante esse do podcast, porque ele, como o próprio Walter falou, ele leva as pessoas a refletirem sobre o que está acontecendo, né? E o que pode ser feito, né? O que a gente pode sugerir, né? Embora a gente seja uma formiga no total aí, mas, de qualquer forma, é uma opinião. Alguém pode assistir o podcast e formar a sua opinião e, de repente, pode até gerar alguma ação futuramente que venha a corrigir esses problemas que nós estamos levantando aqui. Eu gostaria muito de agradecer ao professor José Luiz a participação aqui com a gente. Eu sei que a agenda dele é uma agenda bastante cheia, né? Ele dá aula. Ele ainda é um professor que está nativo. Ele ainda é um professor, um excelente professor. E, obviamente, como ele falou, é difícil a gente manter uma linha coerente aqui em termos de assuntos, né? Porque é uma dispersão natural, né? A gente trata de muitas coisas, né? Independente de educação, a tecnologia e tudo mais. Eu espero que tenha sido útil essa conversa, que tenha sido proveitosa para quem nos acompanhou, né? Nessa primeira edição, possa fazer uma reflexão a respeito daquilo que nós falamos e que possa também se posicionar com relação à engenharia, com relação à tecnologia e ao ensino em geral. Eu agradeço a todos pela audiência que nos prestaram nesses breves momentos aqui. Eu acho muito importante também, para quem estiver nos assistindo, por favor, mande perguntas, deixem comentários, tá? Mande sugestões para a gente, do que a gente pode trazer de novas informações, discussões. E, por favor, levem para frente essa reflexão. Eu acho isso muito importante. Obrigado a todos.